Boa noite, graça e paz para cada um que está aí vendo nessa live, vendo esse vídeo. Hoje nós temos, na verdade, um aglomerado de assunto que a gente vai juntar numa coisa só. Vamos falar sobre estresse, resiliência, o deserto, o caminho para a sua prosperidade, o que você vai encontrar nesse caminho, cuidados que você precisa ter, porque todos nós estamos caminhando, buscando esse crescimento, buscando melhorar. E nesse caminho, muita coisa vai aparecer e você precisa estar pronto para tudo isso. São coisas da vida, são coisas que acontecem com todos nós, mas se você souber o que fazer, vai mudar completamente a sua forma de agir. Nós estamos aqui no Lives de Segunda e é um prazer ter você. Lives de segunda, nosso cantinho para a gente discutir a palavra, para a gente pensar junto, para que a gente possa dar uma aprofundada diante de tudo, que a gente nos é apresentado durante o nosso dia. E às vezes a gente, na correria, a gente não para um pouquinho para uma meditação um pouco mais profunda e de uma forma que te alimente, porque a gente precisa ser alimentado, A gente precisa de conhecimento, a gente precisa de sabedoria. E aqui a gente quer juntos chegar a esse conhecimento, chegar a esse lugar onde a gente entende algo que é um pouquinho mais profundo, Essa geração, a nossa geração, é uma geração que acaba, esse tempo, fazendo com que a gente fique muito superficial em muitas coisas. A gente fica focado em tantas coisas, mas sem ser profundo em nada. E acaba que a gente não consegue dominar assuntos, a gente não consegue aprender como deveria, e a gente muitas vezes acaba imitando muitas coisas. Então aqui não é um espaço para você pegar o que eu estou falando e imitar, mas aqui é um espaço para você pegar, entender e de alguma forma a gente discutir aqui, abrindo espaço para que você pergunte, para que você fale, para que a gente aprenda junto. Amém? Olha só, hoje falando sobre essas questões, estresse, a gente vê muitas pessoas estressadas, resiliência, sabe o que é resiliência? Vamos conversar hoje aqui, deserto. Qual é o crente que já não ouviu uma pregação sobre deserto, sobre estar no deserto, passar pelo deserto, pelas provas da vida e tudo mais? Pois é, vamos discutir de uma forma bem dinâmica, bem rapidinho, essas questões e vamos juntar tudo numa coisa só, que é o seu caminho. Pense no seguinte, no seu caminho de prosperidade, você precisa entender em qual momento você está. Você entender esse momento, você entender a sua história de hoje, você entender o ambiente em que você se encontra, o momento que você se encontra, é importantíssimo para que você consiga gerenciar o seu estresse, gerenciar a sua insistência às vezes no erro, gerenciar o momento, diminuir se você estiver indo muito rápido, acelerar se você estiver muito devagar. Quem entende o momento, quem tem a visão do momento, e a Bíblia fala sobre Issacar, aqueles que tinham a visão do tempo para dizer quando Israel tinha que ir, quando Israel tinha que frear. Nós precisamos ser exatamente assim, entender o momento que nós estamos. Qual é o seu momento? O seu momento é de correr, o seu momento é de se organizar, o seu momento é de aprender. Tudo isso precisa estar muito claro para que você não se frustre. Se você não souber e não entender o seu momento, você vai se frustrar. E aqui, quando eu falo de momento, não estou falando de você frear, porque mesmo que não pareça, você está caminhando se você está baseado em algo que Deus ministrou no seu coração e já disse o processo. Então, quem tem um planejamento na mão, quem sabe para onde está indo, tem tudo para poder caminhar no nível que Deus tem, na caminhada que Deus tem, da forma que Deus tem para mim e para você. Quando a gente fala de deserto, diz aí para mim, você que está online aí, o que é o deserto para você? Quando você pensa em deserto, qual é a imagem que vem? Qual é o pensamento que vem? Qual é a frase ou a palavra que vem? Porque a gente ouve muitas pregações sobre deserto, Que deserto é o tempo de dificuldade, que deserto. Mas deixa eu te falar, faz parte da vida deserto. O que você pensa sobre o deserto? Qual é a imagem que vem na sua cabeça sobre deserto? Porque Jesus passou pelo deserto. A Bíblia fala que Jesus foi batizado por João Batista ali, entendendo que foi o batismo também no Espírito Santo, que desceu como pomba sobre ele. E ele é levado pelo Espírito Santo. Olha só, o Espírito Santo guiou Jesus para o deserto. Jesus foi levado para o deserto. Israel passou 40 anos no deserto. O que aconteceu com Jesus no deserto? O que aconteceu com Israel no deserto?
sabe? O deserto está aí, né? O que você pensa sobre isso? Quando a gente fala sobre deserto, algo que a imagem que vem é tipo isso. A imagem que vem para mim é um lugar que não temos fruto. Alguém já ouviu falar em plantação no deserto? É difícil a gente imaginar soja no deserto. Né? Plantação de arroz, então, é impossível, né? Porque arroz precisa de muita água. Como é que você pensa? Eu penso no deserto num lugar infrutífero, num lugar cansativo, num lugar que desanima, num lugar que a gente fica sem um propósito. O deserto lembra a gente, né, que a falta, a carência, né? Essa é uma ideia que, pelo menos para mim, quando eu penso em deserto, vem na minha mente. Que deserto, ela brinca comigo falando de um lugar infrutífero. Então, se eu pensar em deserto como um lugar em que a gente não frutifica, tira o lugar e bota tempo. Então, o deserto, quem está passando pelo deserto, está passando por um tempo em que ele não está frutificando, que o foco não é frutificar. Estão entendendo? Então, olha só, naturalmente, no deserto a gente não frutifica. Por quê? Porque o deserto não é um tempo de colheita, o deserto é um tempo de transformação. Toda a sua caminhada, em todas as suas áreas, você vai passar por tempos em que você não vai colher. E isso não é Deus que está impedindo a colheita, tá bom? O deserto é o seu momento de preparação para a colheita. Olha só, Jesus, Filho de Deus, foi batizado no Espírito Santo e ele vai para 40 dias de jejum no deserto. E ali no deserto é que ele começa o ministério dele. Olha que incrível. Então o deserto, Jesus foi preparado. E no meu coração, Jesus venceu e toda, prevendo a cruz do Calvário, Jesus venceu no deserto. Satanás tentou ele para ele desistir, para ele cancelar, para ele sair. Tentou ele para falar, você é isso mesmo. Então ele foi tentado no deserto e ele venceu no lugar mais difícil que tinha. E isso o fortalece para que ele vá para o ministério pronto para isso. Então no deserto Jesus não colheu nenhuma vida. No deserto Jesus não fez nenhuma cura. No deserto Jesus não manifestou os milagres e Satanás o tentou para que ele manifestasse milagre de alguma forma. No deserto ele não fez milagre ali. Porque não era o tempo de milagre, era o tempo de preparação, era o tempo dele dar a resposta dele, é o tempo dele estar pronto para aquilo que estava vindo com o ministério, as curas, os milagres e tudo aquilo que aconteceu depois. Então olha só, vai haver na sua caminhada, e aqui a gente está falando, né, sempre traz o foco para a finança, no seu processo financeiro, sempre haverá tempos em que você não vai colher. Então você precisa ser sábio para identificar esse tempo, para saber o que você precisa aprender, como você precisa se mover, para que você consiga passar rápido pelo deserto e consiga estar pronto para outra fase. Deserto é a preparação da próxima fase. Então esse tempo entre safras, né? Esse tempo que você não colhe, o deserto é exatamente isso. Jesus foi preparado no deserto, o povo foi preparado no deserto, ficou 40 anos lá porque não estava pronto e revelou não estar pronto quando os príncipes negaram. E aquela geração toda tinha que passar para a próxima geração que nasceu livre para poder ir conquistar. Então o deserto preparou, o deserto amaciou, o deserto moldou para que ele estivesse pronto para a próxima fase. Se você conseguir identificar que de repente você está num deserto na sua vida, em alguma área, falando dessa área financeira, que você não consegue mudar de nível, você não consegue melhorar, você não consegue crescer, você não consegue passar para a próxima fase. Se você identifica que você está nesse deserto, então você precisa ser sábio para agir da forma correta para você passar para a próxima fase. Depende de você. O deserto é a sua preparação, porque se você não está com a semente, então você não vai ter a colheita. O deserto prepara essa semente para que você consiga semear nesse tempo e colher na próxima fase. Vai ter tempo de você não ter e não colher. Mas isso não significa que Deus cessou o céu. Significa que você está se preparando para aquilo que Deus tem. Aconteceu comigo, quando eu estudava a palavra e fazia o rema, eu estava muito chateado numa época porque eu estava me sentindo completamente inútil. Parece que as coisas não estavam funcionando na igreja para mim. Eu não estava conseguindo fluir naquilo que eu queria. E essa mentalidade, esse pensamento
mexeu muito comigo, até que um profeta mesmo, né, no final do curso, impôs a mão na minha cabeça e falou que via um lápis no apontador. Ou seja, parece que está dando voltas, parece que nada está acontecendo, mas Deus está afiando, preparando para aquilo que Deus tem para você. O deserto é Deus preparando você, afiando você, porque você não estava pronto para uma jornada e agora Ele está te preparando para a jornada. Então você não pode se preocupar com o fruto do deserto. Se você identificar que você está no deserto, então você precisa ter o quê? Sabedoria para estudar, correr atrás de conhecimento, para se preparar para a nova fase. E quando a gente fala, né, desse tempo de não colher, se você está muito tempo sem a colheita, imediatamente a gente entra num desespero da vida. Imagina aí, quanto tempo as pessoas estudam para concurso e às vezes fica tanto tempo e não consegue passar. Quanto tempo as pessoas tentam abrir negócios e não conseguem fazer o negócio ir para frente, e tenta e não consegue. Tentativa de juntar dinheiro, né? Todo mês tenta juntar dinheiro e não consegue. A tentativa de mudança do seu coração, de alguma forma, de alguma coisa que você precisa deixar. E são várias e várias tentativas. E se a gente fica tentando muito tempo e não consegue realizar, não consegue colher aquilo que deseja, dói o coração ao ponto de você começar a estressar. Voltamos. Você ficou aí ainda? Vamos lá. Quem fica muito tempo sem colher acaba gerando um desânimo muito grande. E acaba havendo um grande estresse. Imagine você tentar várias vezes, tentar muitas vezes, continuar tentando e não conseguir colher. Então muitas vezes você está no deserto, você não entende isso e você começa a querer realizar aquilo que você não está pronto para realizar e você acaba gerando o quê? Um estresse muito grande. O que é esse estresse? Você já conhece alguém estressado? Você já viu alguém estressado? Você já percebeu alguém estressado? Ele fica nervoso, ele fica intolerante, ele fica... parece que ele não está no centro, ele não está equilibrado. Mas deixa eu te falar, existe o estresse que é bem-vindo. E existe o estresse que a gente tem que correr dele e sair correndo dele. Se você passa muito tempo sem colheita, muito tempo travado, muito tempo parado, você pode estar passando, né, por esse tempo aí de estresse. O que é estresse? Estresse é o resultado, né? É o momento em que você é pressionado para uma ação. Então, a palavra estresse em si, ela tem muito mais a ver com um estado de prontidão que você precisa ter. Por exemplo, você precisa agir. Aquilo mexe com você, mexe com a sua mente, mexe com o seu corpo, te preparando para uma ação. Vamos pensar num animal que está caçando. A fome que ele está o pressiona. E aí ele entra num momento de estresse de precisar comer. E aí todo o corpo dele reage a esse estresse. A visão dele melhora, a pupila dilata para ele conseguir enxergar melhor. O corpo dele, o coração acelera para bombear mais sangue para o músculo conseguir correr atrás do alimento. E o músculo fica preparado, bem mais oxigenado, vamos dizer assim, né? Pronto para uma ação rápida, para um bote rápido. O que é isso? É um momento de estresse, um momento de preparação. Todos nós precisamos, em momentos da vida, sermos estressados, né? Momento. Por exemplo, você vai fazer uma prova. Aquilo mexe com você e mexe com a sua fisiologia, mexe com a sua mente e aquele momento está havendo um estresse em você. Você está sendo agitado, você está sendo mexido para que você avance, para que você faça a prova, faça uma boa prova. Sabe, você vai para uma entrevista de emprego. Aquele momento da entrevista, aquilo ali você está sendo estressado naquele momento, mexido, você precisa estar pronto, ou seja, pressionado para a ação. Jesus foi pressionado no Getsemane. Olha só, Getsemane é a prensa do óleo, né, do azeite ali que eles faziam ali, né? Haviam vários pés de oliveira aonde o óleo era prensado, pressionado. E Jesus ele foi pressionado quanto ao ministério, quanto a morrer na cruz do Calvário. E a Bíblia fala que ele foi pressionado de tal forma que o corpo dele reagiu transpirando sangue. Os seus vasos sanguíneos se dilataram. Olha só, gente. Então,
Estresse é algo que você vai passar querendo ou não. Por quê? Porque você precisa ser agitado para crescer. Então, todos os momentos de pressão, você vai ser estressado, você vai ser mexido, para que você fique pronto para uma ação, para que você fique de prontidão. Essa é a palavra. Então, o estresse é momento de prontidão. Então, olha só que tremendo. O estresse ele não é sempre uma coisa ruim. Porque se você precisa passar para a próxima fase, de alguma forma você tem que ser mexido, ser provocado para você agir. A pressão faz parte da vida. Quem aqui nunca foi pressionado em alguma área da vida? Em alguma situação? A gente falando de área financeira, quantas pessoas você conhece que estão sendo pressionados constantemente a darem uma resposta? E essa pressão vai mexendo, vai estressando. E se você não vence, se você não passa de fase, se você não consegue ver resultado, meu querido e minha querida, entra o problema do estresse. Porque uma coisa é em determinado momento você ser pressionado para crescer, isso é bem-vindo. Você precisa disso, porque senão você vai ficar paralisado a vida toda. Mas outra coisa é quando um estado momentâneo se transforma num estado permanente. E aqui entra o problema do estresse e o cuidado que você tem que ter no deserto. Se você está passando por essa fase de momento, você precisa ter essa sabedoria de que o estresse só vai te atrapalhar, o estresse só vai quebrar você. Ele vai fazer com que você entre num lugar em que você não consegue sair. Olha só, a Bíblia fala de altos momentos, de vários momentos de pressão. 2 Coríntios 1,8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Ou seja, Paulo falando que foi pressionado, foi tribuloso o negócio, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. Ou seja, foi bem difícil a questão, de modo tal que até da vida nós desesperamos. Ou seja, ele foi pressionado de tal forma que que a vida dele, ele viu o risco na vida dele. Então, obrigado, Andréia. Obrigado aí pelo elogio aí. Vamos lá. Deserto, você vai ser pressionado. Cuidado para não transformar a pressão, o estresse em algo permanente. Você precisa ter a mentalidade e você precisa ter controle. E isso, meu querido, é um cuidado que você precisa ter no caminho. Sabe? Se não é momento de você correr, então você precisa estudar. Não adianta você sair que nem um desesperado querendo realizar um monte de coisa, por exemplo, na sua vida financeira, sendo que você não sabe o que você tem que fazer e você está de tentativa em tentativa. Quem não se planeja e só tenta, ele vai sempre se frustrar. E aquele estado de pressão, de estresse, que era para ser momentâneo para uma conquista, uma preparação, acaba sendo um estado permanente. Qual é o problema? Imagina o seguinte, o estresse vem depois da pressão. Quem tem um estado permanente de estresse, que aí é onde começa a fazer mal para você, ele começa a ter o estado de estresse antes de ser pressionado. É comum isso. E lembra que eu falei para você? O seu corpo, a sua mente reage ao estresse para te fazer andar mais rápido. Se você está num estado permanente de estresse, porque você está vendo um monte de resultado negativo e não consegue sair do lugar que você não consegue ver o sucesso, não consegue realizar e ver que as coisas estão andando, esse estado de estresse vai começar a dar problema no seu físico, é o que a gente chama de somatizar, ou são doenças psicossomáticas. Elas nascem na mente e passam para o corpo. Imagine que o seu corpo dá uma resposta à pressão sempre. O batimento acelera, você sua frio. Por quê? Porque você precisa dar uma resposta. Por exemplo, quem aqui, não sei se já foi o seu caso, sentiu que estava sendo perseguido por alguma coisa, alguém estava vindo para te roubar. Quem sente isso de alguma forma, o que ele pensa? O coração dele está acelerado. Por que o coração acelera? Vem adrenalina, vem aquela situação de medo, de desconforto. E o sangue é bombeado mais rápido no corpo. Por quê? Porque se precisar correr, a sua musculatura está pronta. O corpo reage ao estresse. Agora, se o estado é permanente, o corpo está numa reação permanente. E o seu corpo suporta o estresse comum, o benéfico para você crescer. O seu corpo suporta a aceleração, o seu corpo suporta os momentos de estresse. O que ele não suporta é o estado permanente. E aí o que acontece? Quando você está muito nesse estado de caos, de pressão, sua cabeça está pressionada, você está pressionado e não consegue sair da pressão, transborda. Transborda como? Dor no corpo,
seu corpo começa a responder, baixa a imunidade, começa a pegar resfriado toda vez, a alergia ataca, suor excessivo porque o coração, o batimento acelera, a pressão aumenta, né? Problemas de pele, o seu corpo começa a reagir a muito mais coisas, ou seja, somatiza, o seu corpo começa um estado permanente de estresse e isso faz muito mal. Por quê? Porque esse estresse, essa pressão externa por um resultado que você não está preparado para ter, e por isso que você tenta e não consegue, esse estado de estresse, ele vai impedir o sucesso. E aqui a gente entra num limbo horrível. Por quê? Porque você quer reagir, se estressa, não tem resultado, se estressa mais ainda, tem menos resultado ainda. Olha só o Salmo 66:12, fala assim: fizeste com que os homens cavalgassem sobre nossas cabeças. Ou seja, passamos por um estresse, passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste do lugar de abundância. Ou seja, Deus deseja que mesmo que você passe por momentos de estresse, que você vença essa situação de estresse e entre no momento de paz e de tranquilidade, que é o momento do seu sucesso, que é o momento da satisfação, que é o momento da alegria. Isso precisa ser muito claro no meu coração, no seu coração. Compartilha aí com a galera, Andréia. Romanos 8:28 fala o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só, coisas ruins virão, mas você precisa entender que você precisa subir sobre essas coisas ruins, como se fosse degrau para você crescer e não derrubar você. Porque o estresse ele vai cegar você. O estado permanente de estresse faz com que você não consiga enxergar saídas, que você não consiga saber para onde ir, que você não consiga realizar as coisas, porque a sua cabeça vira, né, uma discussão coletiva. Parece que tem várias vozes falando na sua cabeça e você não sabe qual é a direção. O estresse benéfico, que é aquele para você reagir, é um momento. O estado permanente de estresse, ele vai fazer com que você não consiga sair do deserto. O deserto ele não é para sempre, o deserto é por um tempo para você se preparar para a próxima fase. Mas se você entrar no estado permanente de estresse porque você não entendeu o momento que você está vivendo, você vai permanecer nesse momento, nesse lugar de estresse e você não vai conseguir ver a saída. E você vai acabar ficando muito mais perturbado, muito mais incomodado. E aí você entra nesse loop de derrota, derrota, derrota. 1 Pedro 5,7 fala: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, todo o nosso desconforto. Deus deseja que você vença. Mas você precisa saber o que você tem que fazer para vencer. Essa é a saída. Você precisa parar para pensar. Projetar a sua próxima fase. O que você precisa fazer para ter dinheiro no próximo mês? O que você precisa fazer para mudar a sua vida financeira? O que você precisa estudar? Porque sem conhecimento você não sai do lugar. Infelizmente é isso. E esse estado de estresse, ele vai gerando em você mais estresse, vai entrando no ciclo, vai entrando no ciclo. Por quê? Porque você fica nesse estado de prontidão, como se a qualquer momento algo incrível fosse acontecer, mas esse algo nunca acontece. Porque você está esperando que algo externo aconteça, mas o que precisa acontecer primeiro é o interno, para novas sementes e aí novas colheitas. Amém ou não amém? O estresse permanente, esse estresse que faz mal, esse estresse que faz com que o seu corpo reaja, que adoece você, esse estresse faz com que você fique desorientado, né? Foco errado, gerando cansaço desnecessário. E por que cansaço? Porque você vai tentar e não vai conseguir. Quem tenta errado se cansa. Olha só, gente, eu trabalho com tecnologia, né? E conhecimento é muito caro, sabe? Pagar por alguém que sabe. Às vezes o cara sabe que se ele apertar 2 botões ele resolve. Mas se você deixar alguém que não sabe, ele vai apertar tudo, ele vai quebrar, ele vai gastar, ele vai se esforçar. E não é por falta de esforço, é por falta de conhecimento. Então, às vezes, coisas que a gente que estuda na tecnologia sabe fazer em 10 minutos, quem não tem esse conhecimento fica horas tentando e não consegue. Mesmo tendo com o manual na mão. Porque são os anos de conhecimento que fazem a diferença. Então, tentar errado é cansaço. Tentar errado, você vai perder tempo. Então você precisa aprender antes de tentar.
Essa é a solução. Quem entra nesse estado, quem está no deserto? Tempo sem fruto, tempo sem sucesso. Entra nesse estado de estresse, ele acaba não sendo efetivo. O que é efetivo? As coisas que ele faz não trazem resultado. São pessoas muito ocupadas, mas pouco produtivas, porque elas se ocupam em fazer muitas coisas que não realizam nada. Você está me entendendo? Quem aí a palavra está falando com você? Fala comigo aí. Muita gente fica assim. Ele acaba muito ocupado fazendo um monte de coisa que não produz nada para a vida, para o sonho dele, para a meta dele, para o projeto dele, para o crescimento dele. Não faz. E a gente precisa ser sábio. Olha só, ele continua no deserto porque ele não aprendeu. E ele não aprendeu o que ele precisa para que ele saia dessa posição. E ele vai ficar nesse deserto mais tempo do que devia. Israel era para ter ficado 40 dias no deserto, só uma travessia. Ficou 40 anos porque não sabia o que tinha que fazer. Até que todos eles passaram. Você precisa ser sábio e saber o que precisa fazer para sair desse deserto, se você está no deserto. Se você não está, glória a Deus, vá para a conquista, corra atrás. Mas se você está entendendo que está há algum tempo sem resultado, que as coisas não mudaram, não melhoraram, não foram amplificadas na sua vida, aprenda o que você tem que aprender para sair daí. Amém? E o que é muito comum? Quem está no deserto há muito tempo, ele acaba desistindo do projeto. Desistindo do sonho. Porque ele não conseguiu, ele vai para outro. Ele vai para outro e vai para outro. E essa desistência, a gente não pode ser a geração que desiste. A gente precisa ser a geração que insiste, que permanece. Olha só, resiliência, né? É você permanecer focado naquilo que você está fazendo e não desistir. A resiliência, ela não é uma palavra, né, da psicologia. A resiliência é uma palavra da física. Resiliência é exatamente a capacidade de elasticidade de um corpo. Pense em algo que seja elástico. Você puxa, estica, o que acontece depois? Volta para o tamanho normal. Você puxa, você deforma, você pressiona ele para outra forma. Pressiona, mas isso não faz ele mudar. Quando você soltar aquela pressão, ele volta para o estado original. Nós precisamos ser resilientes para sempre voltarmos para o foco. Precisamos ser resilientes para sempre voltarmos para o propósito, para a meta, para o sonho. Porque a falta de resultado, a falta de sucesso financeiro, a falta de uma previsão, a falta de você não conseguir juntar dinheiro, faz com que você tente um monte de coisa e você acaba abandonando aquilo que você começou a fazer. Acaba abandonando o projeto que você instaurou na sua vida. Nós precisamos ser resilientes e não desistir. O estresse faz você desistir, faz você se esconder. E olha só, imagina o seguinte, você caminhou aí, né, no deserto durante semanas, durante meses. E o estresse faz você desistir depois de 3 meses tentando. Ei, você precisa ser resiliente e permanecer focado no seu alvo. Para construir essa dinâmica, para construir esse caminho. Você precisa focar nisso, você precisa ter isso em mente para você crescer nisso. Ser resiliente, capacidade de elasticidade, ou seja, você precisa ser capaz de ser pressionado, mas não mudar o propósito. Ser pressionado, mas não sair do foco. Ser pressionado, porque tudo vai pressionar você para você desistir, mas você não pode desistir, você tem que permanecer tentando. Você tem que permanecer focado. Você pode ser esticado, dobrado, amassado, você pode ser tentar tirar você da posição, mas você precisa sempre voltar para o sonho que Deus colocou no seu coração. Para o propósito que Deus colocou na sua vida. Você precisa permanecer atento e focado nisso. O segredo de você passar no deserto está na resiliência, porque aquilo que você não vence, você não passa.
Você quer entrar na próxima fase? O deserto faz parte do caminho e não tem atalho. Se você não passar por isso, você não vai aprender e não vai estar pronto para você viver o que Deus tem para você. Faz parte. Aprenda o mais rápido possível. Tiago 5,7 fala: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Não desista, seja paciente, permaneça tentando. Romanos 5,3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, nas dificuldades, nas pressões, sabendo que a tribulação produz perseverança. Quem está entendendo, fala eu aí. Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, persevera na dificuldade, persevera na pressão, persevera mesmo estressado, mesmo sendo estressado. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Hebreus 10,38, a gente fala muito nas nossas aulas de fé. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se ele recuar, se ele desistir, porque ele vai ficar encalhado, travado, perdido. Você precisa vencer o seu deserto. E somente conhecimento faz você passar para a próxima fase. Filipenses 3,12. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alto. Ceifaremos se não desfalecermos. Precisa permanecer tentando, precisa permanecer ajustando, precisa permanecer. Resiliência, a sua capacidade de voltar para o alvo, a sua capacidade de voltar para o foco, a sua capacidade de voltar para a meta, a sua capacidade de voltar para a vida com Deus, a sua capacidade de permanecer tentando, vivendo, ajustando, permanecer correndo a carreira que Deus deu para você. Perseverar fazendo e construindo e aprendendo. Resiliência é o seu processo de adaptação para aquilo que está acontecendo com você. Você fica adaptado e mesmo que haja crise, a crise não tira você. A crise não derruba você. Nós temos uma geração que não conserta as coisas. Nós temos uma geração que substitui coisas. Sabe? Essa geração é a geração do divórcio, porque consertar o casamento dá trabalho. Então, vamos resolver da forma rápida. A gente substitui. Consertar um equipamento, uma televisão, né, acaba que hoje é feito para que você troque. Então, essa geração, ela não tem o costume de consertar coisas, ela tem o costume de substituir coisas. E esse costume de substituir coisas pode ser que você esteja trocando projetos de Deus pelos projetos de outras pessoas. Pode ser que você esteja trocando a propósito de Deus na sua vida por prazeres momentâneos. Por quê? Porque às vezes você passou pelo deserto, que era o tempo da sua preparação, o resultado não chegou do jeito que você queria, e aí você adormeceu, você ficou estressado, você se agitou, não foi resiliente, desistiu. Vamos substituir o foco. Vamos substituir o sonho. Não vamos insistir porque não deu certo, então chega. Infelizmente, essa é uma realidade comum. Essa geração é uma geração que ela substitui em vez de consertar. E ela faz isso com tudo. A gente precisa ser mais resiliente, ou seja, flexíveis. Acredita em você, acredita na obra de Deus em você. Não desista, sabe? Se Deus falou, se você tem uma certeza no seu coração, vá até o fim, permaneça tentando, sabe? Assuma o controle das suas emoções, é a base para você ser resiliente. As emoções vão querer remover você do propósito, as suas emoções vão querer lançar uma informação na sua vida dizendo que não vai dar certo, que não é possível. Você vai desacreditar você e você vai desistir. Seja otimista. Olha só, flexível, assuma o controle, suas emoções, seja otimista. Ou seja, vai dar certo, você vai vencer, você vai chegar lá. Meu querido, minha querida, Deus ama você e Deus quer que você tenha sucesso. Você precisa ter um poder de recuperação, para permanecer no foco, para não ser derrubado, para não ser atingido, sabe? Assuma a sua responsabilidade, é com você, errou, peça perdão e recomece. Aprenda com os seus erros, sabe? Assuma o erro para você aprender o que você errou.
na sua caminhada, estabeleça metas, porque se você não estabelecer metas, você vai ficar preso no deserto, porque você não tem nem para onde ir. Sabe? Peça ajuda. Não fique só. Há uma visão de fora. Eu posso te ajudar. Uma visão de fora pode dizer para você um norte que você não tinha enxergado ainda. Alguém que está fora do furacão da sua vida pode dar um rumo para a sua história. A gente acaba migrando de tentativas, de áreas diferentes, para ver se as coisas mudam, mas na verdade não são as coisas que precisam mudar, é você que precisa mudar. Se as coisas mudar, mas você permanecer o mesmo, igual pessoas que mudam de igreja, 10 igrejas diferentes, o problema é a pessoa precisa aceitar o cajado. Não estou falando que se alguém está errado lá, você tem que se permanecer lá. Eu estou falando que se você está mudando, e a sua justificativa é sempre o que fazem com você, então você é sempre vítima, você precisa consertar o seu coração, permanecer firme para você servir em algum lugar e ter uma casa, uma igreja de chamar de casa. Sabe? Quantas pessoas, gente, faliram 8, 9 vezes até conseguir criar uma empresa e conseguir chegar lá? Quantos empregos você já teve até você estabilizar em alguma área que você gosta? É assim. Você precisa ser resiliente e continuar tentando. No seu processo de transformação financeira ou de qualquer área da sua vida, o estresse precisa ser controlado e a resiliência precisa ser desenvolvida. Vai chegar momentos de estresse de qualquer jeito e você precisa aprender a separar essas duas coisas e como elas funcionam. Você precisa controlar o seu estresse, controlar a pressão e você precisa desenvolver resiliência para que você passe pelo deserto e não fique lá anos e anos. Entenda que existe um caminho e o deserto faz parte dele, porque você precisa chegar no final. O tempo que você passa nele vai depender de você continuar tentando, de você continuar na direção certa que Deus já te deu. Deus fez tudo isso para você vencer, sabe? Você precisa fazer até que aconteça. Você precisa aprender até que você saiba. Isso é fé. Fé é permanecer acreditando que vai dar certo aquilo que Deus falou no seu coração. Qual é o tempo que você está na sua vida? Você está no deserto? Você está na conquista? Qual é o tempo que você está? Se você já aprendeu, então pratique tudo que você sabe. Se você acha que aprendeu, mas não pratica, você ainda não se convenceu. Porque eu encontro muita gente que sabe tudo, mas a vida não mudou. Então, como é que eu sei tudo, mas não mudou nada? É porque não está praticando, porque ainda não está convencido. Estude mais. Até você se convencer. Se você já aprendeu e está praticando, continua, porque você já está semeando para a próxima fase. Saber sem praticar não adianta. Talvez você não aprendeu ainda, e nós estamos aqui para ensinar. Tudo que a gente está fazendo nas lives de segunda, em todas as mensagens, é para ensinar. Então você está aprendendo, então você precisa permanecer aprendendo. Eu desafio você aí que nunca fez, o Imersão Desendividados para Sempre, tem aí o link na bio, é gratuito. Se você precisa de uma mudança na vida financeira, gente, você precisa mergulhar, você precisa ser resiliente, você precisa saber o que fazer, porque quando você sabe o que fazer, você chega do outro lado. Se você sabe o caminho, a rota, você chega. Quem não sabe não vai chegar, quem não sabe não vai ficar. Estão entendendo? É a vida, é assim. Poxa, o Espírito Santo quer conduzir você nessa nova história, nesse novo tempo, para que você cresça, para que você amadureça, para que você chegue lá. Deus é o maior interessado que você chegue lá, mas Deus não vai aceitar você chegar de qualquer jeito. Você precisa estar pronto para você aprender a viver e a valorizar a próxima fase. É assim que funciona. Deserto faz parte do caminho. Tem um espacinho, vários espaços, vários caminhos, partes do caminho que são deserto. Sabedoria é você correr para passar por isso o mais rápido possível. Seja insistente e cuidado com o estresse. O estresse pode derrubar você. Amém? Amém, galera? Amém, amém, amém. Show a live de hoje. Vai ficar gravado, pessoal aí que falou aí, vou deixar gravado, vai ficar no IGTV.
Compartilhe se ela ministrou no seu coração. Eu acredito que o que a gente falou aqui pode ajudar muitas pessoas a dar um start, a entender o seu momento, a entender aonde elas estão. Amém, amém? Glória a Deus. Chegando ao fim da live, um abraço, um abraço, um abraço. Amo vocês. Fica de olho durante a semana. Mande comentários. Poxa, me mande mensagem. Faça stories aí, olha. Printa a tela aí e bota uma mensagem daquilo que você aprendeu. Porque, gente, a gente precisa transbordar tudo isso nas vidas de outras pessoas. E vocês me ajudam a fazer isso. Amém? Eu sei que essa palavra pode ajudar muitas pessoas. Como ajudou quem ficou aí até o fim. Amém? Quem pegou só um pedacinho, corre lá daqui a pouquinho no IGTV e vê tudo. Vale a pena. Um cheiro, um abraço. Fica na paz.